Uma boa tarde para vocês. Vou fazer esse vídeo aqui. Ele vai ser aqui de duas parábolas. No final das duas parábolas, que ele tá chamando a nossa atenção, a minha, a sua. Então, ele tá falando conosco, tá entendendo? Ele tá chamando nós para que nós se volte para o caminho dele. Então, eu vou soltar essas duas parábolas para vocês. E também vou soltar duas. Vai ser em 3 cantos diferentes da Bíblia. Mas ela tem uma grande importância para nós. No final eu solto o sonho, tá bom? Ó. Vocês se alertam, Jesus está voltando. Não há muito mais tempo que as pessoas fiquem desperdiçando, não. Ele está às portas. É tempo das pessoas renunciar e ver que ele está voltando. E procurar um tempo evangélico, aceita Jesus, aceita a própria salvação que ele te concedeu. E mais algo que eu vou falar para vocês. Povo evangélico, vocês renunciam. Povo católico, vocês renunciam também. Para vocês serem salvos, vocês precisam renunciar às idolatrias. Vocês precisam renunciar à vaidade. Se não haver renúncia, como é que vocês vão entrar no reino do céu? Porque o reino do céu é do Senhor, né? Ó. Disse-lhe, ó, é João 14, o versículo 5, ó. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Tem muitas pessoas que estão lá no caminho largo, que eu vou já ler para vocês. Não sabe nem para onde é que está indo. Mas Jesus fala nesse versículo, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, Jesus já disse, outro caminho não existe para você ganhar o reino do céu. Só existe esse caminho, que é o caminho que Jesus nos ensinou. O caminho que Jesus nos ensinou é o caminho do céu, é o caminho da porta do céu, entendeu? Ó, entreguei para vocês. Jesus disse, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não fica pensando que vai para o céu sem ele, não. Só passa no céu se for por ele, entendeu? E ele disse, eu sou o caminho. Qual é o caminho do Senhor? É caminho de renúncia. Eu vou ler para vocês também. Deixa eu sair daqui. Mas eu vou logo para a passagem onde eu falei para vocês, né? Que eu tenho pressa que ainda vou soltar os sonhos, né? E ainda vou também para a igreja. Glória a Deus. Peraí, é bem aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que tá, ó, o povo ímpio que não aceitou Jesus, nunca aceitou Jesus. Aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que elas se desviaram, elas estão nesse caminho aqui. Preste atenção. Jesus está voltando. Se vocês não vigiar, vocês vão ser tirados, vão ser lançados na porta larga. Se sai desse caminho. O caminho largo é o caminho que vocês fazem tudo que vocês querem, tudo que vocês gostam. O caminho não é esse. O caminho é o caminho estreito, caminho de renúncia. É isso que Jesus nos chama. Ó, Mateus 7, o versículo 13, versículo 14. Ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a... Vou repetir novamente esse versículo, ó. Cadê, meu Deus? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. O Senhor está dizendo que muitas pessoas passam por essa porta. A porta terrível. Quem entra lá não sai mais nunca, entendeu? Vai ser só no dia do julgamento, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Vou repetir esse versículo porque eu gaguejei. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Muitas pessoas estão dentro da congregação, caminhando com o Senhor, mas está lá no caminho largo, não saiu do caminho largo, não. Está no caminho largo, não está caminhando estreito com o Senhor. O caminho do Senhor é um caminho de renúncia. Eu ainda vou ler para vocês, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Nem todos que estão na igreja vão entrar no reino do céu. Olha o que eu vou ler para vocês. Eu li Mateus 7, o versículo, li o versículo 13, 14, agora eu vou ler o 20, o 21 e o 22 e o 23. Por quê? Porque esse aqui é no dia do arrebatamento, ó. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você está vendo? Muitas pessoas estão dentro das congregações, mas elas não estão de acordo com a vontade de Deus. E elas não vão entrar no reino do céu. Por quê? Porque não estão de acordo, entendeu?
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Você está vendo? Essas pessoas estão dentro da congregação, cantando, cultuando, louvando a Deus, orando, expulsando demônios, fazendo o evangelho. Mas elas não estavam de acordo com a palavra de Deus. Nós temos, para subir para o céu, tem que estar de acordo com a vontade de Deus aqui. Entendeu? Ó. Olha o que ele vai dizer, ó. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai a voz de mim, vós que pratica a iniquidade. Por que vão escutar isso da boca de Jesus Cristo de Nazaré? Vocês sabem por que vocês vão escutar isso? Porque estava com pecado dentro da igreja. Estava fazendo a obra do Senhor, mas estava com falha, estava com pecado. Por isso que eu digo a você, a gente tem que se rever. Como é que nós estamos com o nosso Senhor? Como é que nós estamos fazendo a vontade dele? Entendeu? A gente tem um caminho a percorrer e é um caminho no estreito. Agora eu vou ler para vocês lá o estreitinho, né? O estreitinho eu já li para vocês, o caminho estreito. Agora eu vou ler o caminho de renúncia. Nós temos que renunciar. Ou renuncia, ou a pessoa o quê? Vai ser perdido no meio do caminho. Por quê? Porque não quis renunciar. Não, se ele quiser que ele me aceite do jeito que eu sou. Não é assim não que funcionam as coisas, não. A gente tem que ter renúncia. Pessoas que aceitam Jesus querem impor as coisas ao Senhor. Se lembrar da parábola das 10 virgens. Glória a Deus. Foi mesmo em cima. Bora, ó, é Lucas 9, o versículo 23. Olha o que ele fala. Para o ímpio, para o povo evangélico, ó. Para o povo católico, ele fala com todos nós, ó. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a tua cruz e siga-me. Tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Agora bora para João, ó. João, é impossível nós herdar o reino do céu se nós não nascermos de novo. Impossível nós herdar o reino do céu se nós não nascermos de novo. Ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aceitou Jesus, mas não morreu aquela velha pessoa, ainda continua na casa de Deus com as mesmas coisas de antigamente. Pois então, não morreu aquela velha pessoa? Pois então, por causa disso, vão ser, né? Então, vocês viram ali o versículo, Mateus 7, o versículo 13 para vocês. Aceitou Jesus, mas não está no caminho estreito. O caminho estreito é um caminho de renúncia. Ó. Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Não pode ver de modo nenhum. Se não pode ver, vale entrar. Ó. E o versículo 6. Versículos 5 e o 6, ó. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Você está vendo? Ele repetiu. Ele falou: se não nascer da água, a água é o batismo, arrependimento de pecado. Se não nascer, e também a água da vida. A água da vida é o quê? A palavra de Deus, ela tem o poder de nos purificar. Se nós tivemos caminhando com o Senhor, não tiver morrido aquela pessoa, ainda viver cometendo pecado, quantas pessoas não estão dentro da casa do Senhor, ainda está do mesmo jeito, não mudou. Tem que ter mudança, aceitou Jesus, tem que ter mudança, tem que ter transformação, entendeu? Para que nós entre no reino do céu. Uma pessoa, eu aceitar Jesus,
Antes eu tava lá no mundo. Antes eu andava com roupa curta. Já pensou em entrar na igreja com a roupa curta igualmente eu andava antigamente? Andava com roupa, com calça. Pensou eu ir pra igreja evangélica, entrar lá de calça, eles irmãos tudo de vestido. Isso é uma vergonha perante a face dele. Eu já leio as coisas para vocês e eu explico que tá escrito nas Santas Escrituras. Que ele fala até do modo de nós se vestir, entendeu? E se nós não acatar as ordenanças dele, nós estamos pisando em cima da palavra dele, entendeu? É isso que ele nos ensina. A gente temos que rever a nossa vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem que ter renúncia, tem que ter transformação, tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Pensa, Jesus vem, de repente as pessoas estão do jeito que elas estão. Fica tudo dentro da igreja, não sai de dentro da igreja, não. Por quê? Porque não estava com comunhão. Aquelas que estavam com comunhão com o Senhor, que se desprendeu de tudo desse mundo, pelo amor à salvação da sua alma, na mesma hora elas partem com o Senhor. E aquelas outras que ficaram? Ficaram para pagar um alto preço, entendeu? Mas poderia ter evitado, entendeu? Essa é a palavra do Senhor. Vou soltar um sonho para vocês, tá bom? Ó, eu sonhei que eu tava trabalhando a parte da de manhã. E eu passava a de manhã trabalhando. Meu dia eu ia almoçar. Quando eu voltava do meu almoço, já era de tardezinha, já tinha perdido até o horário de voltar para trabalhar. Quando eu voltei para trabalhar, glória a Deus, quando eu voltei para trabalhar, eu fui só experimentar a roupa que eu tava fazendo, que eu sou costureira, experimentei, vi que deu. Aí eu era de tardezinha, eu já venho de alguma congregação do Senhor, não sei de qual, eu sei que eu venho de uma congregação dele. E nesse momento que eu venho dessa congregação, glória a Deus, no momento que eu vinha da congregação do Senhor, para ver se não fica tão branca, né? Então, ó, na hora que eu vinha da congregação do Senhor, eu vinha andando no beco da minha casa. Aí, quando eu vinha, quando eu vinha andando, né? Nos meus pensamentos, vinha carro, era moto atrás de mim. E nesse momento que veio o carro, foi moto atrás de mim, na minha frente apareceu um cavaleiro. Ele vinha uma velocidade medonha no cavalo, né? Aí eu saí do meio para ele passar. Na hora que eu saí do meio para ele passar, quando eu olho, ele tava lá no chão brigando com a pessoa que vinha atrás de mim. Nesse momento que ele tava brigando com essa pessoa, eu cheguei lá pertinho dele, peguei ele, aí nós saímos, nós fomos para um canto. Quando chegou nesse canto, ele começou a beber. E esse cavaleiro é o Senhor, ó. Na hora que ele começou a beber, glória a Deus. Aí eu disse assim, não vou deixar ele aqui, não pode ele voltar para aquele canto lá onde, né, ele tinha, né, brigado, né? Aí eu disse, não vou deixar ele aqui não, porque se eu deixar aqui ele vai voltar para aquele canto. Aí eu botei ele em cima das minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado em cima de uma pedra na frente da minha casa. Eu coloquei ele sentado lá. Na hora que eu coloquei ele sentado, eu vi que ele fez assim. Na hora que ele fez assim, eu disse, ele vai cair, vai se machucar, eu vou sentar aqui do lado dele. Aí eu me sentei do lado dele, aí eu me acordei. Aí eu vou soltar os versículos na Bíblia que identifica para vocês, porque eu não precisava nem identificar, porque eu já sabia que era ele, né? Mas para vocês, né? Ó. Apocalipse 19, o versículo 11. Ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Por isso que ele estava brigando com aquela pessoa que vinha atrás, entendeu? Mas a mensagem do Senhor foi entregue para vocês. Versículo 11, foi Apocalipse 19, o versículo 11. Agora eu vou para onde? Por que o Senhor bebeu? Vou mostrar para vocês. Por quê? Vocês me perdoam, viu? Ó. Lucas 22, e o versículo é o versículo 15, 16, o 17 e o versículo 18. Ó.
E disse-lhe: desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que já não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Por que que ele bebeu? Muitas pessoas eu fico assim com o rostinho assim intrigado. Por que que o Senhor bebeu? O Senhor não é santo. Sim, o Senhor na terra, o Senhor não bebeu? O Senhor não bebeu quando o Senhor estava aqui com os 12 discípulos? A última ceia do Senhor foi com os 12 discípulos dele. Ele bebeu com os 12 discípulos dele. A última ceia do Senhor aqui na face da terra. Tá aqui, eu vou ler para vocês agora. A última ceia do Senhor, hoje quem está ceando, comendo do corpo e bebendo do vinho, somos nós. Ele não, ele está direto trabalhando. Ele vai arrebatar nós agora e ele vai arrebatar nós e vai sentar nós na mesa e vai cear conosco. Ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e repartir-te entre vós. Não é isso que acontece não, todo mês no meio do povo, não. Nós comemos do corpo dele e bebemos do sangue dele, não. É, Meire, com certeza. Pois então, ó, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino do céu. Você está vendo? Até que venha o reino de Deus. É o reino de Deus, ó. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino do céu. Então, o Senhor está esse tempo todinho esperando que nós se prepare aqui na terra, né? Esse tempo todo ele estava preparando nós para nós ser tirados da face da terra, até chegar o dia, a hora certa. Então, se o Senhor, esse tempo todo, o Senhor está assim, entre a geração, sai geração, e só preparando o povo dele, entendeu? E Jesus está o quê? Agora o Senhor vai sentar nós à mesa para nós cearmos com ele. Ele está dizendo que é a última vez que ele ceou com os 12 discípulos dele aqui na terra. Agora ele vai cear novamente. Mas quando ele tirar todos de dentro do sepulcro, é porque está escrito. Não está escrito que ele vai tirar todos, mas vocês sabem que no arrebatamento as pessoas vão sair, né? Como eu já mostrei, como eu já li para vocês, né? Ó. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Até que ele tire o reino da terra, o Senhor não ceou mais. O Senhor vai cear conosco agora, quando o Senhor nos arrebatar, né? Então, ele sentará nós à mesa e nós cearemos como Senhor. Então, glória a Deus, né? Estaremos na presença dele e nunca mais sairemos, né? Glória a Deus. Entreguei para vocês a palavra de Deus. E outra coisa, povo evangélico, vocês se desviam dos caminhos que são tortuosos, vai para o caminho estreito é o Senhor, o caminho estreito é o Senhor, o caminho estreito é um caminho de renúncia. Nós somos feitos de disciplina, o Senhor nos disciplina para que nós tenha parte no reino do céu. As pessoas entram lá no céu tudo sem disciplina, não entra no reino do céu. Nós somos feitos de disciplina. Ó, e quem é que nos disciplina? É Ele, ó. Hebreu 12, esse livro de Hebreu que mais pessoas lê, porque ele é de advertência, ó. Ele exige de nós santidade, ó. O versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Glória a Deus. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho a quem o pai não corrija? Você está vendo? Quer ser filho de Deus, mas não quer receber a correção. Tem que receber a correção. Ó, mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não são filhos. Não recebeu disciplina, não? Pois então, se não é filho, é bastardo. Entendeu? Como é que a pessoa está na congregação do Senhor e não recebe os conselhos que Ele nos dá nas Santas Escrituras? Não aquieta as ordenanças dele. Somos filhos, não somos bastardos. Bastardo é que não obedece, entendeu? É a mensagem do Senhor para vocês hoje, tá bom? Fui.